não. Hã? Vai ser assim, não liga. Não liga. A obrigação do senhor não é de ligar para os alunos, não. Sabe disso? Não liga, não. É. Jasmine, ela disse que não vai poder participar porque ela tá com enxaqueca. Hum, tá certo. Não Não esqueça. liga para os alunos. Quem entrou, Olha, entrou. se a professora falar, perguntar alguma coisa e ninguém respondeu, demorar para responder, eu vou pedir para abrir as câmeras, certo? Eu vou tirar quem não ficar com a câmera aberta, eu vou tirar da sala, certo? Foi a ordem da diretora, a diretora disse que podia pedir para abrir as câmeras e ela disse que vai ligar para os pais, né? Ela disse que não ia, eu disse, ligue para os pais. Eu não quero ligar para os pais, não. Ela disse, então eu vou ligar para os pais, certo? Então, se a professora falar que eu estou aqui gravando e demorar, Luísa, não sei o que é assim, e Luísa demorar, eu vou pegar e vou pedir para abrir as câmeras, viu? É. Pronto, Raquésia. Tá travando aqui. Estão me ouvindo, todo mundo? Agora tô. Sim, Ótimo. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? eu estou Como bem. semana? Vivendo e aprendendo. Amando e sofrendo. Hoje é a nossa prova Existindo. finalmente, né? Mas semana passada eu já tinha dado a revisão. Hoje vamos começar com o nosso assunto novo. Eu lembro que eu passei para vocês uma atividade super fácil, que era só fazer o quê? Construir uma tabela periódica no caderno, não foi? Então, quem é que fez? Ninguém me mostrou nada, ninguém mandou pelo sala de aula. Olha, até hoje eu vou estar querendo olhar isso no caderno de vocês, certo? Então vamos lá. Na página 125, vamos dar início sobre a tabela periódica, certo? Mas antes disso, eu vou citar aqui um texto para vocês e vocês vão copiar no caderno, tá? Peguem um caderno para quem não pegou ainda. Quem está deitado, se levante, pegue as canetas e vamos escrever um pouquinho. Porque eu vou passar também uma atividade para vocês pesquisarem. Vou dar 30 segundos para vocês pegarem o caderno e a caneta, tá? Título: A tabela periódica. Título: A tabela periódica. Vamos lá. A tabela periódica é uma ferramenta que agrupa todos os elementos químicos. A tabela periódica é uma ferramenta que agrupa todos os elementos químicos, organizados sistematicamente de acordo com suas propriedades químicas e físicas. De acordo com suas propriedades químicas e físicas. Ponto. Professora, Oi? o que é depois de sistematicamente?
Eu não entendi a pergunta. O que vem depois de sistematicamente? Certo. De acordo com suas propriedades químicas e físicas. Ponto. A versão mais atual, é composta, a versão mais atual é composta por 118 elementos químicos. A versão mais atual é composta por 118 elementos químicos. Ponto. Coloque aí entre parênteses. IUPAC. I-U-P-A-C. Entre parênteses. IUPAC. Essa palavra IUPAC, ela é uma União Internacional da Química, tá? Então, tudo que envolve química, você pode pesquisar no site da IUPAC, que vai estar lá. Tudo, a primeira tabela periódica, a segunda tabela periódica e a mais recente, ou seja, a última tabela periódica, também vai estar lá. Tudo no site da IUPAC. É tudo que eu aconselhei a vocês na aula passada. Quem fosse fazer alguma tabela periódica, fosse no site da IUPAC, porque sempre eles colocam lá a tabela periódica mais recente. Por quê? Porque às vezes possa ser que venha a ser adicionado elemento químico a mais. Ainda há espaço na tabela periódica, a gente vai ver isso mais à frente, que ele tem espaço para ser colocado mais elementos químicos. Quando foi descoberto os elementos químicos, foi montado essa tabela periódica para que fosse organizado entre seu número de massa, entre o número atômico, para que eles fossem reorganizados. Então, aí deixaram espaço para novos descobrimentos, elementos químicos. Não chegou assim, montou a tabela periódica do nada, não. Teve toda uma preparação e ainda hoje pode ser, sim, descobertos novos elementos químicos e ser adicionado na tabela periódica. Continuando. A origem da tabela periódica. Teve início. A origem da tabela periódica teve início em 1826. Teve início em 1826. Quando um cientista notou que alguns elementos químicos podiam ser agrupados, entre tríades. Eu ia falar trindade. Em
tríades. E o que é tríade é qualquer coisa composta por três. Por exemplo, na música, Professora? como eu sou... Oi? Você pode repetir a parte de notou o quê? Que tá travando a sua voz. Certo. Notou que alguns elementos químicos podiam ser agrupados em tríades. Podiam ser agrupados em tríades. Professor, desculpe interromper, mas a senhora realmente não desiste do Sorine, né? Tá aqui. Todo dia a senhora conhece Sorine, desde o ano passado. Pois é. Vamos lá. Podiam No ano passado já não funcionava. ser agrupados em tríade. Me perdi aqui, ó. Espera aí, só um minutinho, tá? De acordo com suas semelhanças químicas. De acordo com suas semelhanças químicas. Como eu falei para vocês, tríade é um conjunto que se reúne três elementos, seja ele em qualquer área. Quando se tem, às vezes, três pessoas numa sala, eu posso dizer que ali são tríade, tá? Na música, a gente usa muito a palavra tríade. Tríade de dó, tríade de ré. Eu falo música porque eu sou musicista, então é mais fácil para mim a semelhança entre música. Mas tríade é aquilo que eu consigo compor com três elementos. Seja três elementos químicos, seja três notas, tudo aquilo que é composto de três, eu posso dizer que é tríade, certo? Aqui no nosso texto diz que três elementos químicos, então uma tríade. Professora, a voz da senhora travando muito, não dá pra entender. Tá, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tá, não, ela tá normal aqui. Deve ser a sua internet, o seu celular, o computador. Ela tá normal. Aqui também ela tá normal. No meu também. Viu, Arthur? Dela tá normal. Então eu vou ver aqui como tá a minha conexão. Vamos lá. Cada elemento químico da tabela periódica, é identificado por um número atômico que corresponde desculpa, que corresponde ao número de prótons do átomo do elemento. Repetindo, cada elemento químico da tabela periódica é identificado por um número atômico que corresponde ao número de prótons do átomo do elemento. Ponto. Da mesma linha. Quando o átomo estiver em seu estado fundamental,
Quando o átomo estiver em seu estado fundamental, o número de elétrons, quando o átomo estiver em seu estado fundamental, vírgula, o número de elétrons sempre será igual, sempre, botei aí, sempre, grifem sempre, hashtag sempre, será igual ao número de prótons, ponto parágrafo. Professora, o que é depois de estado fundamental? Certo. Em seu estado fundamental, vírgula, o número de elétrons sempre será igual ao número de prótons. Ponto parágrafo. Todo mundo está acompanhando direitinho? Sim, eu acho que sim. Eu cheguei Luiz, um pouco atrasado, então eu tô copiando o celular pra quando eu assistir a gravação eu passar pro caderno. certo. Então vamos lá. O hidrogênio, na outra linha. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, porque possui apenas um próton. Porque possui apenas um próton. Logo à direita do hidrogênio, vem o hélio, com o número atômico 2. E assim vai sucessivamente. Vamos lá para o nosso livro, na página 125. Para o livro, página 125. A tabela periódica. Vou começar a leitura, tá? No início do século XIX, alguns cientistas descobriram que certos elementos tinham propriedades semelhantes. Com base nisso, propuseram diferentes modelos para tentar organizar os elementos de uma maneira lógica, de modo a facilitar o estudo da química. Para quem não sabe o que significa química, significa transformação, tá? A química é o estudo da transformação. Em 1869, o russo Dmitri, um professor de química, estava escrevendo um livro e anotava as propriedades de cada elemento químico em um cartão separado. Em certo momento, ele observou que, se os cartões fossem arrumados na ordem de massa atômica dos elementos, certas propriedades se repetiam periodicamente. Desse modo, alguns elementos formavam grupos com as mesmas propriedades. Apesar de outras tentativas já terem sido feitas, Mendeleev foi quem efetivamente conseguiu fazer a organização que englobou o maior número de elementos químicos. Nascia assim a primeira tabela periódica dos elementos químicos.
Ao estudar os elementos com valores de massas próximos e aqueles que estão na mesma coluna de elementos até então desconhecidos, Medley fez uma série de previsões sobre as propriedades desses elementos, esperando que, no futuro, fossem descobertos e que suas previsões se confirmassem. Ou seja, ele fez a tabela periódica, ele já sabe que futuramente, olha só, no século XIX para o século XXI, muito sério. E no decorrer desses 2 séculos que teve de diferença, foram descobertos N elementos químicos. Então, quando ele começou a ver esses cartões de propriedade dos elementos químicos, ele já sabia que futuramente poderiam serem encontrados mais elementos químicos. Foi aquilo que eu falei para vocês assim que começou a aula. Ele era tão inteligente, como é que eu posso dizer? Ele era tão sábio nisso que caramba, se eu tô vendo que eu descobrindo vários elementos químicos, estou anotando as propriedades dele, futuramente outros cientistas, outros pesquisadores vão encontrar também elementos químicos. Então, eu vou deixar espaço aqui para que eles possam encaixar de acordo com o número de massa, de acordo com o seu número atômico na tabela periódica. Continuando. Já eram conhecidos, por exemplo, os elementos de cálcio e titânio. Na tabela Medley, havia uma coluna entre esses 2 elementos que indicava que deveria existir algum elemento intermediário. Mais tarde, o químico sueco Frederick descobriu esse elemento, o escândio, que possui uma massa de 45. Em 1913, o cientista inglês descobriu um método para determinar a carga elétrica do núcleo e, com isso, o número atômico. Ele pensou também que algumas irregularidades da tabela podiam ser corrigidas quando os elementos eram agrupados pelo número atômico e não pela massa atômica. Descobriu, assim, uma lei científica, a lei periódica dos elementos. É por isso que é chamada tabela periódica. Segundo a qual algumas propriedades físicas e químicas dos elementos variam de forma periódica, com o número atômico, como a gente vai ver agora nessa próxima página. Temos aqui a tabela periódica e alguns elementos químicos. Temos aqui hidrogênio, lítio, o lítio, o sódio, o magnésio, o potássio, cálcio. Do outro lado, temos o bório, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o flúor, o hélio. E o que eu vou pedir para vocês agora? Coloquem assim, atividade. 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 Número 1. Número 1. Uma das coisas que eu acho mais bonita na tabela periódica é que ela possui algumas classificações e diferenciações. Por exemplo, na tabela periódica, ela não é só feita assim do nada. Ela possui um lado a metal, outro lado não a metal. Vocês vão ver, ela possui famílias, ela possui períodos. Isso a gente vai ver construindo nas próximas aulas. Mas coloquem assim. Número 1. As nomenclaturas dos seguintes elementos. 2 pontos. Dos seguintes elementos. 2 pontos. Letra A. C. Letra A. C. Letra B. H. Letra B. H. Letra C. F. Deixa um certo espaço, tá? Para vocês colocarem o nome. Letra C. F.
Letra D. K. Letra D. K. Letra E. PB. Não é Paraíba, não. Letra E. PB. Letra F. E última, O. A mais fácil. Pula uma linha, número 2. 2. Qual? Essa eu quero ver quem vai fazer. Qual o primeiro elemento químico? Quero ver quem vai responder. Qual o primeiro elemento químico da tabela periódica? Qual o primeiro elemento químico Hidrogênio. da tabela? Qual o primeiro elemento químico da tabela periódica? Hidrogênio. Questão 3. É para você fazer no caderno, moço. Questão tá. 3. É porque você falou eu quero ver três. quem vai responder. Eu pensei que você vai responder agora. Certo. Questão 3. Em que século descobriram os elementos químicos com propriedades semelhantes? Em que século descobriram os elementos químicos com propriedades semelhantes? Em que século descobriram os elementos químicos com propriedades semelhantes? Linha 4. Questão 4. O que foi a lei periódica dos elementos? O que foi a lei periódica dos elementos? O que foi a lei periódica dos elementos? Quinta e última. Quinta e última. 3 linhas para o número 5, tá? Defina e o PAC. E o PAC. Defina e o PAC. 5 questões fáceis de responder, tá? Então, próxima aula, eu vou estar cobrando vocês. Ainda hoje, eu quero ver a tabela periódica. Mandem pelo Google Sala de Aula ou Deus de me mandar, certo? Porque vai estar valendo um prazo também. Não mostrou, aí vai estar perdendo ponto. Porque faz parte do sistema qualitativo. Eu mandei, né, viu? Mandou? Mandei. Tá lá no Google Sala de Aula de Ciências. Pronto, ok, vou olhar. Então, até a próxima aula, pessoal. Boa prova. Tchau, tchau. Tchau. Outra coisa, estudem lá pela nossa revisão, mas também leiam um livro, tá? Leiam um livro. Certo. Fui.